Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade, e todos os vós que nos acompanham através dos meios de comunicação social, neste caso a televisão Canção Nova, sejam todos bem-vindos a esta nossa celebração. Vamos iniciar, como sempre fazemos, reconhecendo que na nossa vida ainda existe muito de pecado, e o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Por vezes não fazemos aquilo que Deus nos pede, a sua vontade, não a procuramos. Então, em breves momentos de silêncio, vamos implorar a misericórdia de Deus para as nossas vidas, para que Ele nos ajude a ultrapassar as dificuldades e fragilidades e assim, renovados interiormente, possamos então, de facto, contribuirmos para sermos também esta igreja em saída que todos nós necessitamos de ser. Igreja em saída. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e na caridade, perseverem na fé, na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Miqueias. Apacentai o vosso povo com a vossa vara, o rebanho da vossa herança, que vive isolado na selva, no meio de uma terra frutífera,
para que volte a apacentar-se em Vazá e Galaade, como nos dias de outrora. Mostrai-nos prodígios, como nos dias em que saístes da terra do Egito. Qual é o Deus semelhante a vós, que perdoa o pecado e absolve a culpa deste resto da vossa herança? Não guarda para sempre a sua ira, porque prefere a misericórdia. Ele voltará a ter piedade de nós, pisará aos pés as nossas faltas, lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados. Mostrai a Jacó a vossa fidelidade e a Abraão a vossa misericórdia, como jurastes aos nossos pais desde os tempos antigos. Palavra do Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vos esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vos esperamos, Senhor. Abençoastes, Senhor, a vossa terra, restaurastes os destinos de Jacó, perdoastes a culpa do vosso povo, esquecestes todos os seus pecados, aplacastes toda a vossa cólera, refriastes o furor da vossa ira. Dai-nos a vossa misericórdia, de vos esperamos, Senhor. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador, e afastai de nós a vossa indignação. Estareis para sempre irritado contra nós, prolongareis a vossa ira de geração em geração. Dai-nos a vossa misericórdia, de vos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, acabamos de ouvir, na primeira leitura, os versículos finais do livro do profeta Miqueias. Este livro do Antigo Testamento relata as situações difíceis, as provações e as inúmeras ameaças de castigos devido ao pecado cometido. E as provações também que este povo teve de enfrentar. No entanto, o livro termina com estes pequenos versículos, com um olhar de esperança para o futuro. Em jeito de oração, o profeta implora para o povo que se sente como ovelhas sem pastor a misericórdia do seu Deus. Recordando tempos antigos, como a fuga do Egito, em que Deus realizou maravilhas em favor do povo, o profeta profere estas belas palavras: qual é o Deus semelhante a vós, que perdoa o pecado e absolve a culpa deste resto da vossa herança? A experiência do profeta não está muito longe da experiência que hoje nós vivemos. Ou seja, é difícil não sentir uma perplexidade crescente com a acumulação de novas situações de dor e de morte, para as quais não vemos luz ao fundo do túnel e que ameaçam seriamente o futuro da humanidade. Após a pandemia, a qual ainda não terminou, convivemos agora com uma guerra inexplicável que parece não ter fim à vista e que vai deixando um rastro de destruição que a todos nós nos assusta. Além disto, temos os danos incalculáveis provocados no mundo pela pobreza, pela fome, pela exploração, a injustiça e os crimes. E muitas outras situações, poderíamos acrescentar a estas, dão a sensação que estamos cada vez mais afastados de Deus. Também a nível pessoal fazemos esta experiência, ou seja, a certos momentos da nossa existência tomamos consciência que estamos perdidos, sem rumo, sem sabermos muito bem como reorientar a nossa vida. Ou então temos dificuldade em assumir as nossas fragilidades, os nossos fracassos, problemas e medos, este ou aquele pecado. Quando passamos por estas situações em que o nosso mundo exterior, como o nosso mundo interior, parece desabar, é difícil, de facto, mantermos a esperança e a confiança. Daí a importância de ouvirmos e guardarmos no nosso coração as palavras do profeta. Estas palavras em que
anuncia as promessas de Deus e a sua fidelidade, e sobre os quais devem assentar a nossa esperança. Caros irmãos e irmãs, de facto o nosso Deus é um Deus de perdão, compaixão, misericórdia e amor. Portanto, tudo o que o nosso pequeno, mas também enorme coração precisa, está em Deus. Por outras palavras, o nosso coração, de facto, só repousa em Deus. Só aí, quando temos Deus e encontramos Deus, é que podemos descansar. E a confiança e a esperança ganham um lugar de destaque nas nossas vidas. Porquê? Porque todos nós fomos projetados para a comunhão com Ele. Todos nós somos capacitados para encontrá-lo e receber dele tudo o que precisamos para viver de forma plena e cheia de sentido. Então, o grande desafio que nos é colocado e que sempre foi colocado ao povo de Deus é a abertura de coração. A abertura de coração a fazermos a sua vontade, a procurarmos a sua vontade para a nossa vida. Este é o grande desafio. O Evangelho que ouvimos fala-nos precisamente desta realidade. Jesus diz-nos que para fazer parte da sua família é necessário a comunhão com Ele, que é muito para além da comunhão de sangue. Vai muito para além. Conforme ouvimos no Evangelho, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é necessário procurarmos fazer a vontade de Deus. Então interroguemo-nos no íntimo do nosso coração. Interessa-nos a vontade de Jesus, que é também a vontade do Pai para as nossas vidas? Que podemos fazer para encontrá-la? É necessário o trabalho da nossa parte, porque por vezes a vontade de Deus não coincide com a nossa vontade. Isso é um facto. Por vezes gostávamos que as coisas fossem mais rápidas, fossem mais fáceis, que a felicidade estivesse ali ao virar da esquina. Há muita gente na sociedade a oferecer felicidade deste género, que se encontra logo ao virar da esquina. Mas Jesus não promete esta felicidade. É preciso este trabalho. Deus manifesta a sua vontade, antes de mais, através da palavra de Deus. E em Jesus, Deus disse-nos tudo o que nos queria dizer. Então, qual é o nosso esforço para conhecermos a palavra de Deus? Será que ao longo das nossas semanas nós temos esta capacidade de procurar ler um pouquinho do Evangelho, dos Salmos, na Bíblia Sagrada que temos lá em casa? Temos feito este esforço? Como procuramos conhecer cada vez mais esta carta de Deus para cada um de nós? Conhecer implica fazer. Será que vivemos a coerência desta palavra que escutamos domingo após domingo, dia após dia? Caros irmãos e irmãs, não é suficiente escutar a palavra. É preciso guardá-la e pô-la em prática, como fez a Virgem Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui em Fátima encontramos dois grandes modelos de santidade. De facto, os santos Francisco e Jacinta Marto, apesar da sua tenra idade, procuraram sempre fazer
a vontade de Deus para as suas vidas. Procuraram escutar esta mensagem que o anjo e Nossa Senhora tinham para cada um deles. Não a ignoraram, souberam-na guardar nos seus corações e vivê-la na prática. Caros irmãos, todas as vezes que de facto ouvimos a palavra de Deus e aguardamos, deixamos ganhar raízes no nosso coração, cresce a esperança, cresce a confiança, cresce a alegria e vão-se dissipando os medos, vão-se dissipando as fragilidades, porque Deus é maior do que tudo, muito maior até que o nosso pecado. Então, peçamos esta graça a Nossa Senhora e aos santos pastorinhos, que, como eles, possamos também pertencer a esta família de Jesus, fazendo e guardando a sua palavra em nossos corações. Caros irmãos e irmãs, é com alegria que temos aqui hoje 4 casais, vindo de diversos pontos do país, para fazer a celebração das bodas de prata, 25 anos. Certo, temos então a Adriano Silva e Maria Barbosa, do Porto, Diocese do Porto. Temos o Orlindo Marques e a Cecília Silva, Coimbra, o José Duarte e a Mónica Duarte, que vem de Castelo Branco. Por fim, da Diocese do Porto, temos o Francisco e a Rosa Fernanda. Sejam bem-vindos. Vamos então pedir esta graça para que Deus continue a acompanhar esta caminhada e fortifique o vosso amor. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós, irmãos, fazemos esta oração por estas famílias, mas também pelas famílias do mundo inteiro. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Então podeis agora entregar as vossas alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele
Irmãos e irmãs, Jesus não corta com os laços familiares, mas chama mãe e irmãos aos que fazem a vontade de seu Pai que está nos céus. Peçamos a Deus que nos ensine a ser seus filhos, dizendo, cheios de confiança, Deus de bondade, ouvi-nos. Pela Igreja que o Senhor Jesus nos deu por mãe e por todos aqueles a quem Ele chama seus irmãos, por fazerem a vontade do seu Pai que está nos céus, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que têm autoridade em todo o mundo, pelos que trabalham pela paz e pela concórdia, e pelos que respeitam cada estádio da vida humana, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos irmãos. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores que apacentam o rebanho do Senhor, pelo rebanho reduzido por vezes a um pequeno resto, e por cada nova geração que chama a conhecê-lo, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que vivem tristes e sozinhos em terra estranha, pelos que são abandonados pelos próprios familiares, pelos que não têm trabalho, nem pão, nem casa, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela comunidade, nossa verdadeira família paroquial, pelos mais pequenos que terminaram a catequese e pelos pais e catequistas que os ajudaram a crescer na fé, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Deus nosso Pai, que em Jesus, vosso Filho, nos chamais filhos, fazei-nos viver cada dia em ação de graças, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos filhos, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando cheios de alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. sacrifícios nem vítimas. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem fizer
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now blessing the religious object. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos um dia feliz, uma feliz peregrinação, e a todos que nos acompanhais também através dos meios de comunicação. Uma saudação para todos, principalmente para os idosos e os doentes, e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.